Passamos então ao ponto 7, que diz respeito à Comissão Permanente de Urbanismo, Planeamento, Ambiente, Trânsito e Proteção Civil, a apreciação da petição da Braga Ciclável pela instalação de um sistema público de bicicletas partilhadas em Braga. Ora, os peticionários foram convidados a estar presentes, como é de direito, como está no regimento, e podem, naturalmente, intervir. Eu vou ler só porque é a primeira vez também que acontece. Portanto, é o artigo 84º, e vou ler, portanto, os pontos que dizem respeito, já pessoas ficam informadas. Portanto, primeiro ponto do artigo diz: a participação de eleitores nos termos do artigo 47 da Lei 75/2013, 12 de setembro, ocorre nos pontos da ordem do dia a que o seu requerimento diga respeito. 2. Os eleitores referidos no número anterior dispõem dos direitos reconhecidos e estão sujeitos às obrigações aplicáveis aos membros da Assembleia Municipal. 3. Os eleitores referidos no número anterior participam nos concretos pontos da ordem de trabalhos em condições semelhantes aos membros da Assembleia, salvo quanto ao direito de voto. 4. Podem ainda, nos termos da lei, apresentar propostas e sugestões que são votadas se o plenário assim o decidir. 5. Os eleitores referidos no número 1 dispõem, para a intervenção inicial, de um tempo mínimo de 10 minutos e máximo de metade do tempo atribuído ao grupo municipal mais votado para o período da ordem do dia, a definir pela Conferência de Representantes dos Grupos Municipais. O 6. Fim do debate pelos membros da Assembleia. Os representantes referidos no número anterior têm direito a uma intervenção final de 10 minutos para prestar esclarecimentos e responder a objeções suscitadas. Ora, convido então os representantes dos peticionários para intervir. 10 minutos, pelo menos. Nenhum. Boa noite a todos, os presentes, membros da Assembleia, público e técnicos que estão a dar o apoio a esta Assembleia. O meu nome é João Forte, faço parte dos órgãos sociais da Braga Ciclável. Peço que se aproxime do microfone, porque não estamos a ouvir. Como? Aproxime mais do microfone, por favor. Desculpe. E vou ler aqui o texto da petição, porque presumo que poucos terão lido, isto também é rápido. Vou ler precisamente o texto que está na petição. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Braga, Dr. Hortêncio Santos, solicita-se que se instale na cidade um sistema público de bicicletas partilhadas, à semelhança do sistema Gira, em Lisboa, que seja operado pelos TUB, Transportes Urbanos de Braga, que possua 1000 bicicletas, 1440 docas espalhadas por 72 estações. Os sistemas de bicicletas partilhadas já tiveram várias formas de funcionamento na Europa, mas a sua essência, o seu objetivo mantém-se simples: permitir a utilização do mesmo veículo por vários utilizadores e que uma pessoa retire uma bicicleta num determinado ponto e a devolva ao sistema noutro local. Em Braga, em 2007, a Universidade do Minho lançava as BUT, umas bicicletas vermelhas engraçadas, um sistema de aluguer de bicicletas para alunos e docentes da Universidade do Minho. As bicicletas chegaram a andar na cidade, mas com a infraestrutura existente as pessoas tinham medo de as utilizar. Em 2009, os TUB apresentaram o projeto Tubícolas, um projeto de partilha / aluguer de bicicletas que pretendia servir todos aqueles que pretendessem utilizar a bicicleta para se deslocar no seio urbano, quer em complementaridade com a TUB, quer exclusivamente. Foi notícia do Diário do Minho e da Rádio Universidade do Minho em 2009, mas nunca saiu do papel. Em 2013, o Plano Diretor Municipal é revisto e passa nele a constar a previsão de um sistema de bike sharing público para a cidade com 1000 bicicletas e 1440 dock stations, distribuídas por 72 estações. Para garantir a utilização do sistema, o município tem no PDM a criação de 76 km de vias cicláveis, entre as quais cerca de 20 km de ciclovias. Em 2022, um operador privado coloca 60 bicicletas em Braga num sistema dockless, com bicicletas rígidas, totalmente elétricas. Eram umas bicicletas azuis, para quem não sabe. Caros para o utilizador, isso é uma rede ciclável a garantir a segurança dos utilizadores. As bicicletas desapareceram da cidade sem explicação, inclusive sem conhecimento do Executivo Municipal.
O sistema de bicicletas partilhadas pode ser visto como uma parte do sistema de transportes públicos, sendo um precioso aliado dos sistemas rodoviários e ferroviários de transporte de passageiros, sendo que em algumas cidades onde foi implementado aumentou 10 vezes o raio de ação das paragens e estações dos serviços pesados dos transportes públicos. Agradecemos que tome as devidas diligências e dê também conhecimento desta mesma petição ao Executivo da Câmara Municipal de Braga, bem como à Empresa Municipal de Mobilidade, o STUB. Esta petição foi deliberada pela Comissão no dia 11 de junho de 2025. A Comissão deliberou para que a petição devesse ser apreciada no plenário, pelo que se espera que a mesma tenha a anuência de todo o plenário para que possamos ser uma cidade moderna e evoluída no que diz respeito também aos sistemas partilhados de bicicletas. Intervenções? Foi bloco, acho. Tanto faz, tanto faz. Bloco, então. Não. Senhor Presidente, membros da mesa, vereadores, serviços de apoio, caros deputados, presidentes de junta, comunicação social e as pessoas que nos veem, boa noite a todos. O Bloco de Esquerda vai votar a favor deste ponto. A petição da Braga Ciclável apresenta uma proposta que é robusta, fundamentada e coerente ao defender a implementação de um sistema público de bicicletas partilhadas na cidade de Braga. Ao propor um modelo semelhante ao Gira de Lisboa, com 1000 bicicletas e 1440 docas distribuídas por 62 estações, operado pelo STUB, a petição vai além de um apelo genérico à mobilidade sustentável e coloca em cima da mesa um plano execuível e integrado. No entanto, a força desta proposta colide frontalmente com uma das grandes fragilidades da cidade, a ausência de uma infraestrutura ciclável minimamente coerente, contínua e segura. Braga permanece em 2025 uma cidade amplamente dominada pelo automóvel privado, com ciclovias fragmentadas, desconectadas e muitas vezes mal sinalizadas. A petição não ignora este ponto e menciona com acerto que em 2013 o PDM previa a criação de 76 km de vias cicláveis, incluindo 20 km de ciclovias, mas até hoje esse plano está longe de ser concretizado. A falta de uma rede ciclável adequada compromete não apenas a segurança dos ciclistas, mas também a eficácia e a atratividade de qualquer sistema de bicicletas partilhadas. A proposta da Braga Ciclável, portanto, revela-se não apenas pertinente, mas necessária. É uma resposta concreta à estagnação da política local de mobilidade e exige não só a implementação de um sistema de bicicletas partilhadas, mas também um investimento sério em infraestrutura, sinalização, educação rodoviária e articulação intermodal. A petição, embora focada num sistema de partilha de bicicletas, escancara uma carência mais ampla, a ausência de um plano estratégico integrado para a mobilidade urbana sustentável em Braga. Assim, ela apresenta mais que uma simples solicitação, é um apelo à responsabilidade política, à visão de futuro e ao compromisso com uma cidade mais acessível, saudável e ambientalmente mais justa. Já o parecer emitido pela Comissão de Urbanismo, Planeamento, Trânsito, Ambiente e Proteção Civil sobre a petição da Braga Ciclável revela, quanto a nós, uma postura excessivamente neutra, quase protocolar, sem apresentar uma opinião clara, crítica ou propositiva sobre o conteúdo e os objetivos da petição. Embora o parecer reconheça que a petição cumpre os requisitos regimentais, é claro nos seus propósitos e o seu objeto inclui-se na competência da Assembleia Municipal, limita-se a um registro burocrático dos trâmites formais e evita qualquer análise de mérito ou avaliação crítica da proposta apresentada pelos cidadãos. É particularmente notável a ausência de um posicionamento sobre os dados concretos e os argumentos desenvolvidos na petição. Apesar da proposta detalhada e do evidente envolvimento cívico dos signatários, a Comissão opta por uma linguagem evasiva, afirmando apenas que a petição foi apreciada e que a sua história se dá aqui por reproduzida, sem esclarecer se concorda, discorda ou se propõe ajustes. Em suma, o parecer, embora tecnicamente correto no que se refere ao cumprimento dos requisitos regimentais,
peca pela sua superficialidade. Perde-se uma oportunidade de mostrar sensibilidade política e um compromisso com a mobilidade urbana mais sustentável ao deixar de oferecer uma leitura crítica, contributiva e, sobretudo, transformadora sobre uma política legítima, concreta e relevante para a cidade. Obrigado. Segue-se a intervenção da Iniciativa Liberal. Excelentíssima Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente da Câmara, que não está presente, Sra. Vice-Presidente, caros munícipes, a Iniciativa Liberal expressa o seu total apoio à presente petição que propõe a criação de um sistema público de bicicletas partilhadas em Braga, à semelhança do sistema Gira em Lisboa. Este é um tema que temos promovido de forma coerente e persistente. A proposta de um sistema público de bicicletas partilhadas constava do nosso programa eleitoral nas autárquicas de 2021 e tem sido reiteradamente apresentada nas nossas propostas para as grandes opções do plano. A mobilidade sustentável e integrada não é para nós uma ideia vaga, é uma prioridade estratégica para qualquer cidade que se quer moderna, eficiente e voltada para o futuro. A petição recorda-nos que Braga já teve várias tentativas falhadas neste domínio. Em 2007, a SBUT, da Universidade do Minho. Em 2009, o projeto Tubiclas. Em 2013, o próprio PDM passou a prever um sistema público de bike sharing com 1000 bicicletas, 1440 docas, 72 estações, apoiado por 76 km de vias cicláveis. Em 2022, surgiu um sistema privado que rapidamente desapareceu. Nada disto resultou e a verdade é que o atual mandato autárquico não ficará recordado pela sua aposta na mobilidade ciclável nem pela promoção de uma verdadeira transição modal. Anos passaram sem que se tenha criado uma rede ciclável coerente, sem integração funcional com o STUB. E é precisamente aqui que quero sublinhar um ponto fundamental. Promover a mobilidade ciclável não é apenas pintar ciclovias. Promover a mobilidade ciclável exige uma rede contínua, segura e funcional, que permita a qualquer cidadão deslocar-se de forma cómoda e protegida. Exige integração com o STUB, através de um sistema de bike sharing interoperável com o STUB, estacionamento seguro e paragens e estações. A bicicleta, contudo, continua a ser em Braga um meio de transporte marginalizado, quando em tantas outras cidades já é um pilar da mobilidade cotidiana. A bicicleta deve ser vista como parte integrante do sistema de transportes públicos e não apenas como um acessório urbano. Por isso, saudamos esta petição, que é clara, fundamentada e razoável, e apelamos a que esta Assembleia a aprove e que se avance de forma determinada para a implementação de um sistema público de bicicletas partilhadas, interoperável com transportes públicos e apoiada por uma rede ciclável segura, acessível e eficiente. Não basta de boas intenções. É preciso agir, porque mais mobilidade é mais liberdade. Muito obrigado. As intervenções? CDU? PPM também. CDU? Está CDU, PPM, Partido Socialista? Também está? CDS também? Precisa mais alguém? Boa noite, Sra. Presidente. Considerem-se todos cumprimentados, na pessoa da Sra. Presidente. Em relação a este ponto, a CDU, naturalmente, e dentro da nossa política de mobilidade suave e de apoio a uma alternativa ao transporte individual, iremos votar a favor. Aliás, já tivemos a oportunidade de reunir com a Braga Ciclável, verificar que tem um plano de ação com 40 medidas e o desafio também é que as forças políticas nos seus programas eleitorais integrem medidas de mobilidade. A CDU assim o fará e neste momento irá dar também aqui um voto favorável a esta medida que vai valorizar a utilização das bicicletas, a utilização e a promoção de uma mobilidade suave em detrimento da utilização dos veículos individuais e particulares a entrar na cidade. É necessário que a Câmara ou a futura Executivo que vier a tomar as rédeas da Câmara promova mais vias cicláveis.
Há vias pedonais e há vias cicláveis. E aqui é preciso fazer uma separação física, para também haver um cuidado maior com a segurança pedonal e as bicicletas terem de forma segura caminhos por onde circular, quer na cidade de Braga, quer no concelho e intraconcelhos. É muito importante. Acho que há aqui um trabalho grande a fazer. A ecopista do Cábado é um caminho, mas há muito mais a pensar nestes vasos capilares de rede ciclável em Braga e nos concelhos vizinhos. Por isso, iremos votar a favor. Segue-se a intervenção PPM. Boa noite novamente. O PPM considera que é necessário perceber, de forma pragmática, se existe sucesso ou insucesso nos casos em que os municípios aplicaram os sistemas de bicicletas partilhadas. E falo, por exemplo, da Gira em Lisboa e também da Buga em Aveiro. Dos dados que consegui extrair, a média de viagens diária por bicicleta em Lisboa era de 6 viagens por dia em 2023 e possuíam, à época, 1.300 bicicletas. As 6 viagens por bicicleta. Para termos uma ideia mais clara dos custos, posso informar que o concurso da EML, também de 2023, para 500 bicicletas elétricas, tinha um preço base de 4 milhões de euros. E um outro concurso, também da EML, este datado de 2020, comprou 1.500 bicicletas não elétricas com os mesmos 4 milhões. Já em Aveiro, e em 2023, uma frota de 204 bicicletas, mínimo de 136 em operação permanente, 20 estações com 290 docas, teve um preço de 807 mil euros. Considera o PPM que essas apostas deveriam contemplar um estudo que permitisse perceber se existe uma verdadeira adesão dos munícipes onde já está instalada e quais os critérios para escolher a quantidade da frota, bem como das estações e das docas, partindo sempre de uma posição evolutiva conforme a adesão. Começar a exigir logo 1.000 bicicletas, 1.440 docas espalhadas por 72 estações, que nunca custarão menos de 4 milhões de euros, parece-nos exagerado para a nossa realidade. Portanto, nada contra a medida em si, mas carece de estudo para uma correta implementação para evitar a compra de bicicletas ao quilo. O PPM irá, portanto, votar negativamente esta proposta por ser um tiro no escuro que poderia ser demasiadamente oneroso para o município. Curiosamente, e puxando o canal Memória, tive a sorte de tropeçar num texto publicado no Diário do Minho em 2 de julho de 1994 e que passo a citar. Para já não falar no aspecto particular do ridículo de algumas propostas, nascidas destes grupos que, se não nos pretendem fazer rir à gargalhada, devem merecer uma reflexão sobre os seus verdadeiros propósitos, por bondade intelectual, arrisco-me pela segunda hipótese e sou levado a concluir que apenas se pretende, de qualquer maneira, dar nas vistas, trilhar o caminho mais fácil da política politiqueira. Presumo que darão cambalhotas, farão piruetas ou treparão as tílias, se isso puder garantir uns minutinhos de televisão, artigos de jornais ou outras regalias de notoriedade. Deixando de parte a desinformação consciente e as mentiras utilizadas, um exemplo que acabo de afirmar é a proposta de os bracarenses passarem a utilizar bicicletas para se deslocarem no centro da cidade. É o exemplo da pirueta que mesmo assim não evita uma estrondosa gargalhada. Para a gargalhada ser interminável, só faltaria complementá-la com outra proposta para que fosse o município a subsidiar a compra destes simpáticos veículos de 2 rodas. É caso para perguntar que mal terão feito aquelas bicicletas àquelas cabecinhas. Não resisto, contudo, a ligar esta proposta com uma outra do PSD sobre o caminho de ferro para São Pedro d'Este, da música e do ar-condicionado para os autocarros. Sei que são pecados velhos, mesmo assim são pecados. Fim de citação.
Pois bem, este texto foi escrito pelo Dr. António Braga, que demonstra, por um lado, a falta de visão do candidato do Partido Socialista em 1994 e, por outro lado, a infelicidade de temas que tem vindo a levantar na campanha pré-eleitoral, como foi a questão dos TUB estarem parados no tempo e necessitarem de respeitar as pessoas. Como diz o povo, o karma às vezes é tramado. Muito obrigado. Segue-se a intervenção do Partido Socialista. Muito boa noite, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Deputados, membros do Executivo e cidadãos presentes. Hoje debatemos uma petição que traduz uma aspiração legítima de muitos bracarenses: dotar Braga de um sistema público de bicicletas partilhadas. Este é um passo essencial para uma cidade que se quer moderna, sustentável e amiga do ambiente. É de louvar a iniciativa dos cidadãos que assinaram esta petição. A democracia local sai reforçada quando as suas vozes se unem para exigir políticas públicas que melhoram a mobilidade e a qualidade de vida. Foi esta participação cidadã que Guimarães valorizou e envolveu no desenvolvimento da candidatura vencedora à Capital Verde Europeia 2026. Braga tem um atraso estrutural. Infelizmente, é uma das cidades portuguesas com maiores dificuldades em mobilidade sustentável. Apresenta índices elevados de utilização do automóvel e, consequentemente, de congestionamento e poluição. Uma rede ciclável insuficiente e pouco conectada que desencoraja a utilização da bicicleta como um meio de transporte diário. Uma falta de integração modal entre transportes públicos e mobilidade suave. Enquanto outras cidades como Lisboa, Porto, Aveiro ou Guimarães já dispõem de sistemas públicos de bicicletas partilhadas, em Braga não existe um calendário definido nem previsão no orçamento para a sua concretização. Um sistema de bicicletas partilhadas tem como principais benefícios reduzir emissões de CO2, contribuindo para as métricas climáticas, melhorar a mobilidade urbana, especialmente em curtas distâncias, promove estilos de vida saudáveis, dinamiza o comércio local ao facilitar deslocações no centro urbano. O exemplo de Guimarães, eleita Capital Verde Europeia 2026, recebeu a distinção, não surge por acaso. É fruto de mais de uma década de trabalho, com projetos como o Plano Guimarães 2030, o Laboratório da Paisagem, programas de educação ambiental e iniciativas inovadoras como o Desporto Carbono Zero e o Bairro C. Guimarães está entre as 100 cidades europeias comprometidas com a neutralidade carbónica até 2030. Guimarães mostrou ação, estratégia e compromisso com a sustentabilidade. Braga continua com promessas por cumprir e sem soluções concretas para a mobilidade suave. Este contraste é inaceitável para quem se diz comprometido com o futuro. Braga, infelizmente, continua a ficar para trás. O atual Executivo Municipal tem falado muito em sustentabilidade, mas faltam ações concretas. Não podemos continuar a perder tempo. Braga não pode ser apenas capital, jovem, no discurso. Temos de ser também no exemplo da mobilidade moderna e amiga do ambiente. Faz todo sentido lançar até ao final deste ano um plano claro para a implementação do sistema público de bicicletas partilhadas, conforme a petição, garantir integração com transportes públicos e criação de ciclovias seguras, envolver os cidadãos e associações na definição do modelo. Aprovar esta petição é um passo para pôr Braga na rota da mobilidade sustentável e da responsabilidade ambiental. Obrigada. Segue-se a intervenção do CDS. Muito boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, Sra. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, excelentes Srs. Deputados Municipais, Srs. Autarcas de Freguesia, estimado público, comunicação social e a nossos intérpretes de linguagem gestual. Em síntese, a petição reclama a instalação de um grande sistema de bicicletas partilhadas, 1000 bicicletas, 1440 docas e 72 estações, apoiado numa rede ciclável prevista de 76 km, mas não inclui estimativas de custos. A nossa análise. O documento da petição não apresenta um estudo económico nem valores estimados de investimento ou exploração por parte do município, o
que até se estranha, tendo em conta o nível de qualificação da matéria dos peticionários. Para avançar, a Câmara deveria proceder a um levantamento orçamental detalhado e a um plano de implementação técnica e financeira. Numa análise já realizada pelo Grupo Municipal do CDS-PP, os custos para o município para implementar este projeto poderiam ser colocados da seguinte forma: aquisição de bicicletas. Bicicletas normais para bike sharing, custo unitário aproximado de 1.200 a 1.500 euros, 1.000 bicicletas, investimento mínimo 1.200.000. Bicicletas elétricas para bike sharing, custo unitário de e-bikes 2.500 a 4.000 euros, investimento mínimo 2.500.000. Instalação de docas e estações, custo médio por estação 40.000 a 50.000 euros, incluindo hardware, fundações e ligações de rede, investimento mínimo 2.888.000 euros, 72 estações. Software de gestão e integração tarifária, operação e manutenção anual, recolha, redistribuição, reparos, seguros, eventual subvenção ou partilha de receitas com o operador de transportes, neste caso o STUB, infraestruturas para circulação, ciclovias, sem um canal dedicado, os potenciais utilizadores não se sentem seguros a circular no meio do tráfego intenso de Braga. Bem, com uma simples conta, tendo provados valores existentes no mercado e outros projetos já implementados, podemos estar a falar de um valor entre os 8 a 10 milhões de euros para implementar este projeto. Sem valores explícitos na petição, caberia à Câmara lançar um estudo de viabilidade que detalhe CAPEX, investimento inicial de infraestruturas e frota, OPEX, contrato de manutenção, consumos energéticos das docas de suporte técnico, modelo de receita, tarifas de utilização, passos integrados, tubo, bike share, fontes de financiamento, orçamento municipal, fundos da União Europeia, parcerias público-privadas. O nosso caso de estudo, a análise resumida dos resultados económicos de satisfação do sistema de bicicletas Gira, de Lisboa, foi mencionado na petição como um caso de sucesso. Resultados económicos. Crescimento da utilização. O número de viagens anuais cresceu cerca de 1,59 milhões em 2021 para 2,79 milhões em 2022 e atingiu 3,84 milhões em 2023, refletindo um aumento de 38% em 22 para 23 e confirmado uma procura crescente pelos dados do sistema, neste caso, dados na EML. Investimento e orçamento. Plano de atividades 2023-2026. A EML prevê um investimento total de 9,5 milhões para a expansão do Gira, incluindo a aquisição de 500 bicicletas novas e eletrificação de 400 unidades, com o objetivo de chegar a 300 estações e 3.000 bicicletas em 2026. Mais uma vez, dados da EML. Um modelo de receita e subsídio municipal, embora a receita provenha de venda de passes diários, mensais e anuais, esses valores cobrem apenas parte dos custos da operação, equipamento, manutenção e pessoal. O sistema depende do subsídio da Câmara para equilibrar o orçamento e financiar a expansão. Indicadores de satisfação. Duração das viagens. 87% das viagens têm até 30 minutos. 53% menos 10 minutos, 24% entre 10 a 20 minutos e 10% entre 20 a 30 minutos. O que indica que a esmagadora maioria dos utentes realiza deslocações unitárias dentro do modelo de tarifação gratuita até 45 minutos, refletindo boa adequação do serviço às necessidades de mobilidade diária. Mais uma vez, dados da EML. Avaliação dos utentes. Segundo o portal da queixa, a marca EML, incluindo o serviço Gira, obteve nos últimos 12 meses um índice de satisfação de apenas 31,3% e uma taxa de solução das reclamações em cerca de 24%, dados do portal da queixa. Cobertura e confiabilidade. Com cerca de 185 estações e 600 bicicletas em operação, dados de fevereiro de 2025, o sistema já alcançou a elevada penetração na cidade, mas enfrenta desafios de disponibilidade em zonas de pico, o que reflete em algumas reclamações sobre falta de bicicletas ou docas. Em síntese, o Gira tem mostrado um forte crescimento de utilização, alavancado muito significativo por investimento público para a expansão da frota e rede de estações e de suporte à operação, mas a avaliação de satisfação revela uma margem de melhoria na resolução de reclamações e na confiabilidade do serviço. Conclusão. No caso da petição, do caso concreto que é solicitado nesta petição, o município de Braga teria de primeiramente implementar um projeto piloto para testar a viabilidade do mesmo,
o qual teria de começar pela construção de infraestruturas específicas e seguras, exemplo, ciclovias, fazer experiências de pequena escala com um sistema de bicicletas partilhadas, para testar o modelo e aferir o potencial de adesão, percebendo também o cuidado que os utilizadores terão com estes veículos. Não queremos na cidade um cenário idêntico ao das trotinetes, com a agravante que os custos de reparação e manutenção destas sairiam diretamente dos impostos que os bracarenses pagam. Assim, só depois de analisar os resultados obtidos, avaliar o impacto útil e a sua sustentabilidade económica, se deveria iniciar um processo de expansão da rede ciclável de bicicletas partilhadas. Avançar para um cenário conforme é proposto na citação é irrealista do ponto de vista financeiro e imprudente em termos de método e de operação. O CDS não tem absolutamente nada contra uma mobilidade sustentável na cidade, luta por esses princípios e por esta política municipal, porém temos que fazer as coisas com responsabilidade, com racionalidade e de forma sustentável, para que não sejamos todos nós bracarenses a pagar, muitas vezes, os desvaneios de alguns projetos que possam eventualmente descambar ou entrar em algum processo de não sustentabilidade económica ou financeira. Pagamos todos depois no fim com os nossos impostos. Muito obrigado. Mais intervenções? PAN? Boa noite, Sra. Presidente, estimada mesa, estimados vereadores presentes, serviços municipais, estimados deputados municipais, presidentes de juntas, público aqui presente e nas redes também. Para até não me repetir muito relativamente àquilo que os meus colegas anteriores que participaram disseram já aqui, eu acho que vamos concordando em algumas coisas e noutras discordando, mas é o natural curso destas comissões. E desde já desejar também um bom período de férias a todos. Relativamente àquilo que é o trabalho da Comissão, tenho a concordar aquilo que o deputado há bocado do Bloco de Esquerda disse. Realmente nós aqui na divisão dos trabalhos passamos do 8 ao 80, ou seja, passamos de uma petição em que tivemos 2 anos quase a trabalhar nela para passarmos para uma petição que tivemos 30 minutos a trabalhar nela. Isso, de facto, depois também põe aqui um bocado em causa a nossa coerência no nosso trabalho e para o futuro. No próximo mandato esperamos ver até que continuemos a ter uma melhor capacidade de análise das coisas que nos chegam às mãos. Em segundo lugar, quero dar os parabéns aos cidadãos que tiveram a coragem de apresentar esta proposta. Coragem não é uma coragem no sentido pejorativo, é mesmo uma coragem de, numa altura em que as pessoas cada vez são mais neutras e cada vez mais desfasadas da realidade das suas comunidades e sociedade, ter a competência de juntar aqui a voz de várias pessoas que lutam pelas mesmas causas é extremamente importante para as cidades em que vivemos. Há outra coisa em que todos concordamos, pelo menos aqueles que pegam numa bicicleta diariamente ou em formato de lazer de vez em quando aqui em Braga, é que a segurança de circulação das bicicletas ou das trotinetes ou de outra mobilidade qualquer aqui na nossa cidade, mobilidade sustentável, é complexa. Não nos sentimos seguros, pelo menos eu falo por mim, não nos sentimos seguros, e eu venho até de outras cidades onde eu utilizava com maior frequência, eram cidades até maiores. Em Braga não nos sentimos tão seguros, e não tem a ver só com a condução das pessoas, não é dessa forma que eu queria demonstrar. A mobilidade, principalmente a mobilidade sustentável, induz. E aqui induz muito pouco. Induz muito pouco porque as coisas não saem muitas vezes do papel. Quando estamos aqui a falar de estudos, eles de certa forma já existem e até de certa forma até já estão integrados naquilo que são os planos municipais, nomeadamente no Plano Municipal das Alterações Climáticas, onde haviam partes que reiteravam o apoio à mobilidade sustentável. Mas o apoio, lá está, mais uma vez, tem que sair do papel. Até porque muitas vezes, quando até a própria cidade já teve o sistema de bike sharing, apesar de ser privado, obviamente, mas também tem o ciclo expresso, que foi uma ideia que o PAN também trouxe, e muito bem, o município integrou, e portanto já existem ideias boas relativamente à mobilidade ciclável na nossa cidade.
Portanto, eu acho que aquilo que cabe a partir deste momento ao município, se esta petição for aprovada por esta Assembleia, o município, seja ele qual for, o executivo do nosso município, seja ele qual for, só tem apenas que decidir uma ou duas coisas. Ou apoia a mobilidade sustentável, ou apoia o futuro, ou não o faz. E deixamos de andar aqui a brincar aos estudos, às coisinhas que vamos fazer ou deixar de fazer, porque para isso já temos o BRT. E eu acho que temos é que dar passos em frente para o futuro, como muitas cidades internacionais e algumas nacionais já o fizeram, algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso. Isto também são processos que levam algum tempo e eu acho que o ideal é começar já. E, portanto, o PAN, não tem dúvidas, já fez a sua escolha e irá apoiar esta petição. Mais intervenções? PSD? Senhora Presidente, mais uma vez, senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, público aqui presente. Bom, antes de mais, eu acho que é conveniente entre nós, membros da Assembleia Municipal, estabilizarmos bem o que é que estamos aqui a fazer hoje. Porquê? Nós tivemos o exemplo da Rua Luís Soares Barbosa e o que fizemos na última reunião foi votar um relatório. Foi a única coisa que nós votamos, foi o relatório. Não foi a petição dos cidadãos, porque isso não é levado a votação, nem aqui, nem em lado nenhum. Pode ir na Assembleia da República, mas passa por muitos trâmites até chegar ao plenário da Assembleia e ser discutido e votado. E, portanto, eu queria alertar aqui os colegas, e julgo que não estou a interpretar mal o regimento, de que nós não vamos votar a petição dos cidadãos. Nem ela está sob escrutínio a esse nível. Nós vamos apreciá-la, vamos discuti-la politicamente e depois, como sabem, a iniciativa dos grupos municipais e da Câmara Municipal está muito bem estabelecida na lei. Se nós quisermos propor alguma coisa, temos um período nas reuniões ordinárias para o fazer e aqui, no que diz respeito aos pontos de ordem de trabalhos, como estabelece a Lei 75/2013, é por proposta do município que os grupos municipais se pronunciam e votam aquilo que nos é proposto para deliberar. E aquilo que está no regimento também me parece claro, e por isso mesmo nós também não votamos a petição anterior. O que votamos foi um relatório e entendemos até, tivemos aqui a discutir se esse relatório deveria ou não ser votado, mas entendemos que sim, julgo eu, por duas ordens de razão. Uma, desde logo, porque o conteúdo desse relatório, para além de extenso, era técnico. Nós discutimos bastante, como já aqui disse o Tiago, enfim, as considerações sobre este foi muito rápido e o outro foi muito longo. Seguramente que o segundo sim, o primeiro, enfim, depende muito daquilo que nós entendamos que é o trabalho das comissões na avaliação destas petições, mas sem prejuízo disso, aquilo que nós fizemos relativamente a essa primeira petição e ao relatório que veio aqui à Assembleia Municipal foi um trabalho muito aturado, com muita informação e que, não sendo também ele tendencioso no sentido de estabelecer uma vinculação opinativa sobre o seu conteúdo, ainda assim tinha muita matéria sobre a qual, pelo menos, entendemos que era legítimo e útil que a Assembleia Municipal pudesse também dizer se revia neste plenário naquilo que foi o trabalho daquela comissão. E depois porque o assunto estava não só na ordem do dia, como merecia que nós próprios nos pronunciássemos de forma clara e evidente sobre esse tal trabalho que proveio dos muitos meses que passaram na Comissão. Aqui, pelo contrário, não é disso que estamos a tratar. Muito legitimamente, e desde já também agradeço a iniciativa da Braga Ciclável em trazermos aqui este ponto, o que nós estamos aqui a discutir é aquilo que devemos discutir, é o conteúdo da petição e sobre como cada um de nós se posiciona perante o conteúdo dessa petição. Coisa diferente é aquilo que no final desta discussão nós vamos fazer. E eu acho que no final desta discussão ninguém vai votar a petição. Peço muita desculpa, mas não é isso que nós devemos fazer, nem nesta, nem em nenhuma. E, portanto, relativamente a este ponto, se estivermos mais ou menos assentos quanto a isto, muito bem, avancemos. Se não estivermos, se for necessário também
fazemos aqui uma pequena reunião da Conferência de Líderes, a reunião e a Assembleia vai relativamente lesta, portanto não será um problema em tentarmos entender quanto a isso. Esta é a posição do PSD e é aquilo em que nos revemos. O que não retira, de maneira nenhuma, a importância e a relevância do assunto que estamos aqui a discutir e a necessidade de o discutirmos com profundidade, e é para isso que nós também damos o tempo que damos aos cidadãos para cá virem expor o tema, e não só virem expor o tema, mas dialogar connosco. E eu acho que é nessa lógica que nós devemos estar. Independentemente de como aqui já foi feito, e muito legitimamente expormos os nossos pontos de vista mais para o nosso eleitorado ou mais para a nossa agenda partidária, o que é normalíssimo, eu acho que devemos dialogar diretamente com os cidadãos que cá vêm, neste caso com a Braga Ciclável, e reconhecendo-lhe o mérito cívico, o dinamismo e o facto de terem chegado até aqui e aproveitado um regime que, infelizmente, não é assim tão aproveitado, mas que nós tivemos, apesar de tudo, essa sorte de, neste mandato e de forma consecutiva, podermos dialogar diretamente com as associações da cidade. Portanto, reconhecendo esse mérito, dizer-lhe 2 ou 3 coisas sobre o conteúdo. E que eu acho que algumas delas também já foram aqui ditas, mas que importa sublinhar. Uma coisa é a aposta na mobilidade sustentável, nos meios de mobilidade alternativos, seja isto, estejamos nós a falar de bicicletas ou outros, e na promoção de condições que garantam essa possibilidade. E eu julgo que já muito foi feito ao longo destes mandatos da coligação, e de resto, acho que há uma nota que é importante dar aqui. Pese embora no PDM não estejam previstas ciclovias, a intenção política, tanto quanto sabemos, e nela nos revemos, é que a forma como se olha para os PDMs de nova geração, vou-lhe chamar assim para simplificar, é também ela dinâmica e, portanto, não são tantos os compromissos que se fixam textualmente no PDM que são relevantes para esse efeito. O que é importante são os compromissos políticos, também técnicos, mas políticos seguramente, de quem tem que executar o PDM e de quem, como nós, tem o pressuposto de, nesses PDMs e nas futuras urbanizações, condicioná-las, essas futuras novas urbanizações, à criação de canais e de vias cicláveis. E isto num esforço partilhado, que eu julgo que é mais do que justo, entre o município e os privados e os promotores imobiliários. E, portanto, achamos que esse é um caminho muitíssimo relevante para o futuro, a de não só criarmos sistemas, este ou outro, que sejam potenciadores da adoção, neste caso, de bicicletas, mas também criar as condições para que elas possam ser utilizadas, indo também ao ponto do argumento do Tiago. E, portanto, esse ponto eu julgo que é muito relevante estabelecermos aqui. Aquilo a que nos propomos para o futuro é justamente conseguir essa simbiose entre o setor privado e o setor público, através da promoção das condições para que a utilização e a adoção destes meios seja facilitada e potenciada. Por outro lado, indo aos méritos ou deméritos da proposta, nós temos alguma dificuldade, e porque isto liga-se ao ponto inicial do tal formalismo que também temos que ter aqui para garantir que o que sai de cá é verdadeiramente vinculativo, temos alguma dificuldade em traduzir isto numa proposta ou até numa recomendação ao município. Porquê? Não tanto porque não nos vejamos e revejamos no tal sentido e alcance de promover e dinamizar a adoção destes meios de locomoção, mas sobretudo porque temos muita dificuldade, e alguns dos argumentos já foram aqui expostos, em replicar sistemas que temos grandes dúvidas que sejam um sucesso, sinceramente, do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista da adoção no município de Lisboa. Este sistema Gira tem bastantes fragilidades, e elas já foram aqui expostas, de resto. Depois, porque estabelecer aqui um limiar nesta ordem de grandeza, devo dizer que choca-nos um pouco, e é verdade que não entendemos que, e senão daríamos cabo do direito de petição, quem tem que cá vir não tem que trazer uma proposta fundamentada à linha, nem tem que vir cá com estudos técnicos que muitas vezes competem justamente às entidades públicas fazê-los, mas era bom que nós pudéssemos perceber qual é a lógica das 1000 bicicletas, das 1440 docas e as 72 estações. Isto porque, conhecendo alguns exemplos aqui perto, nomeadamente da vizinha Espanha, e comparando as ordens de grandeza que aqui estão indicadas, muitas vezes chegamos à conclusão que isto duplica, às vezes triplica, aquilo que é utilizado em cidades onde há exemplos e casos
de estudo, alguns de maior sucesso, outros de menor sucesso, mas em qualquer caso esta ordem de grandeza exponencialmente levar-nos-ia a concluir que Braga teria uma relação entre bicicletas e pessoas que seria ideal para Paris e não para Braga. Portanto, eu acho que é bom que nós possamos, pelo menos, discutir, debater, seguramente, se este é o sistema ideal ou não, ponto número 1, e depois, do ponto de vista na ordem de grandeza, podemos ter todos a nossa opinião, mas compete aos técnicos e aos serviços do município saber e responsabilizar-se pela opção, pelo número, por exemplo, de bicicletas, de docas ou de estações. Entendemos também que este modelo de bike sharing, sendo ou tendo sido num momento eventualmente disruptivo, ainda que tenha havido, infelizmente, pessoas que com ele não concordavam e que de resto têm na bicicleta um inimigo, talvez tragam para cá o Elon Musk e ponham aí carros autónomos a andar seguramente a aliviar o trânsito, mas que infelizmente no passado assim não foi, dificilmente aqui terão a capacidade visionária de transformar a mobilidade em Braga, mas sem prejuízo disso, o que dizemos é que hoje esse modelo de bike sharing, podemos discuti-lo, mas aquilo que temos para nós é que esse modelo já não está adequado à realidade atual e àquilo que se pratica e aos melhores exemplos que se vão praticando aí pelas cidades onde temos, de facto, casos de sucesso. Porquê? Porque o bike sharing, como temos visto também e assistido por vezes nas próprias trotinetas que por aí andam, nesse modelo de troca constante de equipamento geram, enfim, o abandono do equipamento, geram vandalismo, geram situações que todos queremos evitar, ainda que haja mecanismos adicionais de controle, e entendemos que modelos como o de aluguer de longa duração, com a atribuição, por exemplo, do veículo a uma pessoa, e que esteja devidamente identificada, gera não só um sentimento de responsabilidade sobre o equipamento, mas também, isso sim, essa motivação adicional de não estar a gastar dinheiro numa coisa que depois não se utiliza. E aí também acho que era um ponto que podíamos e devíamos discutir, abertamente convosco, Braga Ciclável, mas também aqui com todos os demais partidos, e decidir se, do ponto de vista técnico, este é ou não é o melhor modelo. Até porque, se nós fizermos as contas, aquilo que vamos perceber é que estamos quase no patamar dos 2 milhões de euros de investimento para conseguir chegar a este objetivo. E esse montante é um montante, eu não gosto de fazer estas comparações porque às vezes são populistas, mas permite-nos comprar quase 3 autocarros elétricos do Stub, permite-nos financiar a variante do Cava, quer dizer, depois temos que fazer opções, não é? Enquanto políticos, e temos que decidir se devemos alocar 2 milhões para aqui ou 2 milhões para ali. E nessa decisão pondera-se, obviamente, se este modelo publicamente financiado a 100%, ou quase a 100%, é o modelo ideal ou não. E uma cidade como Braga tem que pensar nisso, e os cidadãos têm que pensar nisso, e os partidos têm que pensar nisso. E estamos num momento ideal para que se pense nisso, para que se reflita sobre isso, e para que se venha a eleições e depois a esta Câmara, entendida no sentido lato, da Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, propor, a expor, a explicar porque é que determinado modelo é um modelo que deve ser seguido e perceber se a população adere a essa proposta que fazemos enquanto políticos ou não, sem prejuízo de podermos aqui termos já a nossa opinião. O que eu acho é que, do ponto de vista também desse diálogo que queremos abrir neste momento, que é um momento propenso a essa ligação com os cidadãos mais direta, temos todos a capacidade e temos todos o dever de começar e fazê-lo de forma muito dinâmica, um diálogo estruturado com a sociedade para perceber que tipo de modelo é que fará sentido em Braga para a promoção e adoção destes meios. Este contributo da Braga Ciclável, como digo, é um contributo positivo, é um contributo que nos põe aqui a discutir, é um contributo que nos vincula a continuar não só a discutir, mas a agir e a encontrar uma solução que possa acomodar as várias vertentes que eu já aqui pus em causa. A financeira, a política, a burocrática, a administrativa, enfim, todas elas devem ser postas em cima da mesa e devemos fazê-lo de forma, pelo menos, responsável. E, portanto, aquilo que me parece, e porque acho que já não estamos em tempo, nem quero andar aqui com ping-pongs de subir e baixar à Comissão, porque não parece que esse seja um caminho ideal, porque aqui, sinceramente, acho que também não há nada para discutir em Comissão. Quanto à
intenção da Braga Ciclável, acho que há muito para discutir no modelo, há muito para discutir na proposta em si, mas não na posição da Braga Ciclável. A posição da Braga Ciclável está perfeitamente clara e manifestada nesta posição. O que entendo é que todos nós, nessa postura responsável que devemos ter, não nos devemos comprometer, cada um falará por si, como é óbvio, não nos devemos comprometer com uma solução que ainda por cima apresenta números não explicados, não justificados e um modelo com o qual nós não temos necessariamente que concordar. E, portanto, nessa lógica, como digo, acho que não devemos, regresso ao início, votar nenhuma petição, mas seguramente podemos, se assim entenderem, votar o relatório, embora ele não tenha conteúdo que justifique, e, sem dúvida, ser este um ponto de partida que é, apesar de tudo, muitíssimo relevante para que este assunto seja discutido e que seja apontada uma solução, não necessariamente igual à que está aqui, mas que possa produzir efeitos idênticos. E é nisto que nós nos revemos. Muito obrigado. Mais intervenções? Partido Socialista? Muito boa noite mais uma vez. Concordando em parte com aquilo que o João Marques aqui veio dizer, gostava de dizer que é extremamente curioso que, tendo esta petição baixado à comissão respectiva, os estudos que foram aqui apresentados, quer pelo PPM, quer pelo CDS, não tivessem sido lá levados, já que eles são representantes nessa comissão. E discutiríamos isso de uma forma séria, responsável, percebendo que impactos financeiros é que isso poderia ter. E depois, sim, quando isto viesse aqui para ser discutido juntamente com os promotores da petição, nós pudéssemos estar mais conscientes desta situação. É evidente que eu gostava de fazer também aqui uma defesa de honra. É que veio de forma inopinada, sobretudo o Pedro Macedo, citar algo que supostamente foi dito por António Braga em 1994, há 33 anos. E é engraçado que quer o CDS, quer o PPM pararam no tempo, porque entretanto o António Braga se disse aquilo que disse, e eu sou testemunha, fiz com ele milhares de quilómetros de bicicleta, pelo menos 2 vezes por semana, e portanto, se o António Braga disse na altura que a bicicleta era aquilo que vieram aqui dizer, a verdade é que ele ainda hoje anda de bicicleta. Eu tenho muita pena porque não tenho capacidade visual para tal. Porque vinha muitas vezes à cidade, do seu ponto de vista mais desportivo, mas percebi qual era o impacto positivo que uma bicicleta tem nas pessoas. E, portanto, o que é que acontece? É que o António Braga evoluiu, mas o PPM e o CDS pararam no tempo. Mas a verdade é que ninguém para este pensamento, ninguém para esta ação, concordando com o João Marques, em parte. A verdade é que o futuro vai aprovar isto e o futuro está aí, está muito perto. E devo dizer ao CDS que isto não é um devaneio. Se calhar, essas nem sequer foram as frases que foram usadas por António Braga há 33 anos, supostamente. Portanto, se nós queremos que a deslocação, que a sustentável é um devaneio para o uso da bicicleta e ela é preciso estimular e incentivar, não se consegue logo tudo à primeira. A verdade é que não tem futuro quem assim pensa, porque, infelizmente, se aquilo que foi dito há 33 anos é hoje citado como algo de espanto e veio aqui apenas por fins eleitoralistas, estamos nesse período, e, portanto, dizer isso e resguardar a honra do António Braga, e ele evoluiu. O CDS e o PPM pararam no tempo, e isto não é um devaneio. E o futuro vai mostrar que esta sustentabilidade suave está aí e vai, se calhar, começar amanhã. E todos os partidos, mesmo aqueles que vieram aqui mostrar alguma reticência,
serão os primeiros a apoiar e possivelmente até a inscrever no seu programa de candidatura para as eleições de outubro. Muito obrigado. Mais intervenções? Volta ao princípio. Quantas faltam? Ora, temos CDU, Bloco, não sei. Sim. Senhora Presidente, concedem-se todos cumprimentados. De facto, tivemos aqui o Sr. Deputado João Marques durante 15 minutos, que dava tempo de ir de bicicleta ao Bom Jesus quase e voltar, e fez aqui uma apologia de que isto terá um custo elevado, mas até nisso os colegas do CDS e do PPM se contradisseram. Um disse 4 milhões, o Pedro disse 8 milhões e o João Marques aqui falou em 2 milhões, não estou em erro. Mas, pronto, o que nos interessa é a substância, e acho que o compromisso que devemos ter com os cidadãos é validar esta petição, no fundo. Se não percebi muito bem, o João se com aquilo quis dizer que vai votar contra, não percebi porque ele também não o expressou aqui. Não vamos votar a petição, mas vamos expressar o nosso compromisso, nós, CDU, com esta medida das, se não me engano, 40 medidas da Braga Ciclável, com quem eu já estive reunido, e outros partidos com certeza também irão fazê-lo, e os cidadãos que nos ouvem em casa e vêm aqui, irão daqui sancionar ou não as forças políticas que tomarem esta medida de futuro. E nós sentimos-nos identificados com esta medida, entre as muitas outras que iremos também ter em consideração, mas queríamos aqui que houvesse esse compromisso e publicamente aqui expressamos o nosso apoio a esta medida. E Braga, chamada Noite Branca, se calhar gastámos 2 milhões numa noite, ou 2 noites, e com esta medida era o futuro de Braga e a saúde dos cidadãos que beneficiava durante ad eterno. Obrigado. Bloco de Esquerda. Boa noite mais uma vez. Eu penso que o importante é a mensagem que esta Assembleia passa, porque de facto o que eu verifico, penso que esta semana o Sr. Presidente da Câmara deu posse a mais um Conselho Consultivo, que até não é muito normal, porque é um Conselho Consultivo para o próximo Presidente da Câmara. Penso eu que ele não irá consultá-lo nos meses que faltam para as eleições. Mas a verdade é que são Conselhos Consultivos uns atrás dos outros, mas nunca consulta os cidadãos. O problema é esse. Sempre que os cidadãos vieram aqui trazer alguma proposta ou reclamar alguma coisa, levaram sempre nega. A Assembleia Municipal, que é a Casa da Democracia no Conselho, devia dar um exemplo diferente. De facto, acarinhar a intervenção e as propostas dos cidadãos, que ainda por cima são propostas positivas. Em lado nenhum da petição eu vi que o Braga Ciclável queria 1000 bicicletas e 1000 e não sei quantas docas segunda-feira. Eu acho que não é para segunda-feira, pois não? Não é para segunda-feira. É para implementar o sistema. E podem ser 5 agora que estamos a chegar a agosto e depois 500 no início do mandato do próximo Presidente, seja ele quem for. Agora, vi com dificuldades, com milhões e estudos e não sei o que mais, quando é tudo uma proposta tão simples, é um problema de conceito, o conceito está testado, e é evidente que se vão fazer tantos estudos antes de implementar, já toda a gente sabe quanto custa uma bicicleta, vocês já disseram aqui, é preciso estudar, já disseram os preços. Agora, é uma questão de saber quantas é que podemos comprar. Pois então digam quantas é que podem comprar. Neste mandato podemos comprar 50.
Mas a proposta é válida ou não é válida? Quanto à questão que o Sr. Deputado aqui refere, relativamente ao que vamos votar, é evidente que há aqui uma dificuldade que eu chamaria de semântica, porque assim, o que diz a ordem de trabalhos é que vamos apreciar a petição de Braga Ciclável. Se a questão é se vamos deliberar ou não, bom, eu posso aceitar a dúvida, mas então façamos a apreciação. E eu convidava os seus deputados a apreciarem positivamente a pretensão de Braga Ciclável. Porque também não é esta Assembleia que vai pagar, é o Executivo, mas se a Assembleia apreciar positivamente, significa que dá o seu aval à petição de Braga Ciclável. Sendo sempre que eu entendo que também com base no mesmo artigo, o Braga Ciclável pode fazer aqui uma proposta de reformulação. E essa sim terá que ser votada. Segue-se a intervenção da Iniciativa Liberal. Já acabou, já. Boa noite a todos. Vocês sabem que sou um acérrimo defensor do trabalho aqui que nós desenvolvemos na Assembleia Municipal e do trabalho que poderíamos desenvolver em sede de comissões. Umas comissões funcionaram bem, ao longo deste mandato as outras não funcionaram tão bem. No caso desta comissão, efetivamente, a outra petição teve um tratamento diferenciado relativamente a esta. É público, eu vou dizer, está redigido em ata. A minha proposta, quando me pronunciei a primeira vez sobre esta petição, foi logo, a primeira coisa era ouvir os peticionários para esclarecer exatamente as questões que foram aqui suscitadas. Era isso que se impunha logo de imediato. Não é? Era ouvir as pessoas e esclarecer as questões que suscitavam, que a petição suscitava. Acho que isto era logo a primeira coisa. Foi logo isso que eu apresentei na minha intervenção na Comissão. E a Comissão podia ter um papel exatamente muito proativo, como outras comissões tiveram, nomeadamente no Movimento Pais em Luta, que fizemos aqui um trabalho excepcional. A Comissão de Educação, naquela altura, fez um trabalho excepcional. E a Comissão de Urbanismo fez um trabalho bom relativamente à questão da Rua Luís Soares Barbosa. Nesta aqui, não, simplesmente não. Podíamos ter trabalhado muito melhor esta questão, podíamos ter aprofundado as questões, podíamos pedir orçamentos, sei lá, poderíamos aqui tentar trabalhar muito mais a petição para chegar aqui com um relatório até robusto e se calhar, alguma posição consensualizada. O que eu venho aqui defender, e para a petição ter algum sumo, ter aqui... sair daqui alguma coisa relativamente à petição. O que é que eu propunha? Haver aqui uma solução entre, por exemplo, nomeadamente a Conferência de Líderes, em convertermos numa recomendação algo assim mais genérico, que não comprometesse exatamente com valores e prazos, ou seja, uma recomendação pura e simples em que a Assembleia Municipal recomenda ao Executivo o estudo e eventual execução do sistema de bike sharing no Concelho de Braga. Pelo menos era aqui, eu acho que com esta base conseguimos aqui um compromisso entre todos e damos aqui uma utilidade à petição que vai ser depois entregue ao Executivo, tendo por base uma recomendação com uma solução em que o Executivo avance para este conceito. Penso que será consensual que a cidade precise deste serviço. Portanto, eu acho que aqui poderíamos ter Acabou o tempo. Ok. Muito bem. Obrigado. Partido Pão é Marcos, achou Pedro? Se for necessário, posso usar o tempo do deputado independente da Aliança. Tá bem? Ok, mas tenho, se for necessário, da Aliança, do deputado independente que era antigo da Aliança. Ora bem, vou começar pelo meu querido amigo João Batista, que diz que eu falei em 8 milhões. Não é? Mas eu não falei em 8 milhões, falei em 4 milhões.
É só metade. É uma derrapagem de 4 milhões, coisa pouca para a parte pública. Não, eu falei 4. E falei 4 numa estimativa de regra 3 simples, que não gosto de saber. E o João Batista, que é engenheiro como ele, sabe muito bem que nós gostamos de fazer as continhas direitinhas para apresentar os resultados e para a ponte não cair ou uma coisa do género. Eu não sou de civil, mas também não quero que a máquina tenha umas engrenagens destruídas. E, portanto, quando eu fiz esta estimativa em relação àquilo que existe. E, portanto, aquilo que existe é Aveiro, que tem mais ou menos, um bocado menos do que metade da nossa população. Porquê é que a Aveiro apostou em 204 bicicletas e não apostou em 500 ou em 1000? Porquê é que apareceu este número? Porquê é que apareceu em Lisboa o número de 1300 em 2023 e porquê é que Braga vai apostar nos 1000? E, portanto, é preciso saber, não é por ser o Estado, isto é muito a tendência, muitas vezes, ali do Dr. António Lima, que é o Estado a pagar que se lixe, vem tudo à grande e à francesa, que depois alguém há de pagar a conta. Eu nem estou no governo, portanto é fácil. E, portanto, nós temos que ter conta, peso e medida naquilo que queremos implementar. Depois falam-me falta de coerência da minha parte. E eu ouço aqui dizer que querem as bicicletas, mas que não há ciclovias para as bicicletas. Então, se não há ciclovias, se vocês acham que não há ciclovias para as bicicletas, vocês vão comprar as bicicletas? Expliquem-me isso. Expliquem-me a coerência desse raciocínio. Expliquem-me o raciocínio. Podem andar numa estrada. Podem e devem andar numa estrada porque Braga, o seu... Não vamos ter. Eu não sou favorável a ter umas ciclovias à porta de casa. No centro urbano temos que optar se queremos ciclovias ou se queremos alguma mobilidade de automóvel. E, portanto, tem que haver bom senso nas medidas que se tomam. Mas voltando ao Dr. João Nogueira, que diz que eu se calhar que andei a dizer que ele disse que não disse, eu fui-me informar. E fui-me informar no próprio jornal que tenho em casa e que tenho todo o gosto depois de lhe mostrar. E disse supostamente, mas teve quando ele falou isso, porque ele falou isso na Assembleia Municipal e o senhor estava presente como vereador. Estava, não é supostamente, o senhor ouviu. E boa memória tem o seu Dr. João Nogueira, porque a nível de números não há ninguém aqui que o bata. E a nível de memória não há ninguém aqui que o bata. E, portanto, quando aparece alguém e que o senhor sabe que é sério e que diz que aquilo apareceu no jornal, e atenção, não é uma notícia de jornal, está assinado pelo Dr. António Braga. E foi no caso, e também lhe vou dizer em que época foi, que se calhar já não se lembra. Foi na questão da Avenida Central, quando houve muitas manifestações, quando os senhores andaram com câmaras de televisão a filmar os funcionários que estavam na manifestação. Lembra-se disso, Dr. João Nogueira? É que tem lá muitas fotografias também suas a defender a Avenida Central na altura. Pronto. E a defender, julgo eu, aquela concessão vitalícia do parque de estacionamento. Ou já não se recorda. E foi um ano muito complicado, e eu tenho lá isso. E, portanto, como tenho lá isso, tenho todo o gosto de lhe mostrar. Ok? E vamos pedir depois... E eu parei no tempo porquê? Eu digo aqui Não entra em diálogo. O senhor diz que eu parei no tempo. Do tema, não é? O senhor diz que eu parei no tempo quando eu digo aqui nada contra a medida em si. Nada contra a medida em si. Mas carece de estudos. Porque eu não gosto de deitar dinheiro fora. Eu sei que o Partido Socialista manda fazer e depois manda os outros pagar. Mas não é o meu caso. Não é o meu caso, Sr. Dr. João Nogueira. Na comissão, também lhe vou esclarecer que na comissão, essa discussão foi entre pessoas que estiveram na discussão do regimento, o qual eu não estive. E nessa discussão houve um entendimento global, em que também estava lá o Partido Socialista, se bem me recordo. E o Sr. Dr. João Nogueira parte do princípio que nós temos toda a informação que eu apresentei aqui na hora. Eu tive alguma, não ia preparado para fazer uma declaração. E, portanto, quando foi feita essa reunião, foi decidido de uma determinada maneira e foi decidido pela maioria e eu, como democrata que sou, aceitei o que a maioria decidiu.
Ponto. E não tinha lá escrito, e o Dr. Lima estava ao meu lado e sabia que eu tinha o telemóvel e que estava a ver umas coisas, quando se decidiu que vinha para a Assembleia assim. E então eu disse, não vou falar aqui porque vai se decidir na Assembleia. Ponto. Só para esclarecer. Muito obrigado. Intervenção do CDS. Muito boa noite. Eu presumo que o Sr. Deputado João Nogueira tenha percebido que quem falou no António Braga foi o nosso colega do PPM e não do CDS. Muito bem. Eu não falei de vaneios. Pode voltar para trás. Disse que nós não entramos em situações em que não há. Mas depois vê-se. Não interessa. Relativamente aos milhões, meu caro João, é assim muito simples. Isto está no site da EML. Podes verificar. Relativamente à situação do valor de investimento. Tem a ver com tudo. Infraestruturas, com base nos projetos que já estão apresentados. Portanto, este é o valor que nós chegamos à conclusão, cerca de 8 a 10 milhões, para fazer este projeto na sua totalidade. Se tivessem estado atentos, e eu presumo que sim, evidentemente depois a fricção política leva a que alguns detalhes não sejam mais digamos que apresentados, se tivessem estado atentos, o CDS propôs a criação de um projeto piloto para estudo, com algumas bicicletas, com algumas infraestruturas, para que se estudasse a viabilidade. Porque isto, de facto, não andamos aqui a brincar com o dinheiro dos contribuintes de todos e temos de ter algum cuidado, porque ainda para mais o custo de vida está relativamente alto, temos estas consequências todas internacionais, portanto o dinheiro nas famílias custa muito e não se esqueçam que é dos impostos que todos pagamos, que pagamos isto tudo. Portanto, e no fim a fatura é dividida por todos, mas há sempre aqui coisas mais complicadas. Relativamente a este processo, só para terem uma ideia, ainda agora estávamos a ver, a EML, nos últimos 15 dias, e podem ir ao site da SIC, está lá a notícia, registaram 100 bicicletas da Gira vandalizadas. Portanto, isto tem custos, é aquilo que nós alertamos na nossa intervenção, tem custos, há manutenção, há seguros a pagar, há situações que têm que ser analisadas, daí que não obstamos nada a este projeto. Agora, não implementar o projeto nesta dimensão e nos números, nos valores que estão aqui apresentados pelos peticionários. Faremos, sem dúvida alguma, um projeto piloto, analisaremos a viabilidade, há a situação em que, de facto, há a escalabilidade do projeto. Muito bem, cá estaremos também para ajudar e os bracarenses, certeza, para aderir. Agora, vamos fazer as coisas com alguma racionalidade e, na medida do possível, com investimento, porque o dinheiro, o orçamento da Câmara também não estica, seja quem vier a seguir. Portanto, não estica e temos de ter aqui alguma racionalidade na gestão dos nossos recursos, não são assim tão extensos quanto isso, ainda para mais com esta questão da transferência de competências para os municípios, temos escolas, centros de saúde para tratar, não é? E, portanto, temos que ir aqui com alguma calma e gerir as coisas com algum princípio. Portanto, a proposta do CDS não é de excluir por completo este projeto, mas fazer um projeto piloto e analisar devidamente as consequências e a validar ou não a sua escalabilidade. Ok? Obrigado. Mais intervenções? PAN? Boa noite mais uma vez à Sra. Presidente, só o João Marques, para me fazer vir aqui 2 vezes em época de férias. É uma pena que o candidato Juntos por Braga já não esteja aqui, porque eu ia-lhe dar uma sugestão, era um cartaz aqui do João, a dizer aos técnicos o que é dos técnicos, aos políticos o que é dos políticos. Mas depois vir aqui dizer que esta solução não serve, ou que esta solução tem problemas, ou esta solução tem algumas tecnicidades. Eu acho que, no fundo, mais uma vez, tenho que referir que a mobilidade induz. A dúvida que há bocado o nosso colega do PPM estava aqui a dizer era: não há ciclovias. Exato, não há, tem que se fazer. Não é pintar umas linhas vermelhas e dizer que são ciclovias.
temos que fazer. Há coisas para fazer nesta cidade, há muito para fazer nesta cidade. E durante 12 anos houve coisas que, eu não estou a dizer que foi tudo mal feito, atenção, o investimento no tubo foi extremamente importante. A mobilidade, até como fator de elevador social, é algo extremamente importante para que seja implementado na cidade cada vez mais um equilíbrio a nível social. E quando vemos o João Marques a dizer, ou se faz isto, ou se faz a via do Cávado. Ou seja, no fundo o que o João Marques quer dizer é que para nós, metam-se mais carros na cidade, isto já não está empancado que chega. E portanto, eu acho que é essencial, nós mais uma vez refiro, é essencial, quem quer que esteja neste poleiro, neste posto, nesta situação em que governa uma cidade, definir ou é sustentável ou não é. E escolha esse caminho sem medos. Agora, estarmos com a ideia e passarmos a ideia que somos sustentáveis, somos espetaculares, plantamos árvores, somos incríveis. E depois aquilo que fazemos no terreno é exatamente o contrário daquilo que dissemos nas conferências de imprensa. Isso é que não devemos fazer com os nossos cidadãos. E peço desculpa, e eu acho que para estes projetos, acho que é indispensável a consulta do Conselho Consultivo da Mobilidade, que existe nesta cidade e que neste caso não foi consultado. Intervenção do PSD. Mais uma vez, boa noite. Cumprimento todos na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia. Começando ali pelo deputado candidato António Lima. Primeira coisa, o meu nome é João Marques. Não sou, nem sou conhecido, julgo eu, por ser o deputado da maioria. Há pessoas, como nós vimos recentemente, que dizem nomes na Assembleia da República para despessoalizar ou despersonalizar certas pessoas. Infelizmente, fazem-no contrariando princípios básicos de respeito pelos direitos humanos. Mas também não gosto quando há pessoas que não dizem os nomes com essa intenção. Talvez não seja, mas é para a terceira ou quarta vez que diz o senhor deputado da maioria. Eu tenho um nome, pode-se-me referir como deputado, não há problema nenhum, mas convenhamos, todos nós nos conhecemos e às vezes pode haver um ou deputado que não conheçamos o nome, mas não sou deputado da maioria, sou deputado João Marques, sou deputado, como conhece, seu colega, pode-se-me dirigir em quaisquer termos respeitosos, e não estou a dizer que não seja respeitoso, mas às vezes pode dar a ideia de que, despersonalizando, se tira alguma da carga emotiva e afetiva até que nós temos aqui na Assembleia Municipal. Isso não é verdade e é importante que as pessoas lá em casa também percebam, e aqui quem assiste a estes trabalhos, que nós nos damos muitíssimo bem, do ponto de vista pessoal, fora daqui do campo mais ativo da discussão e do debate. Mas sem prejuízo disso, e dirigindo-me a si, eu acho que não percebeu nada do que eu vim aqui dizer. E também, o Tiago, também ou não percebeste ou não quiseram perceber. Porque o que eu vim aqui dizer, e tentei dizê-lo de forma pedagógica, tentando nem sequer exaltar-me, como por vezes faço excessivamente, foi justamente dizer à Braga Ciclável, ponto número 1, que o seu exemplo é não só de louvar, como de reconhecer por todos os partidos nesta Câmara. E que foi feito, e de resto, acho que está sublinhado. Ponto número 2, que concordamos com o sentido e alcance da ideia e da proposta que está aqui refletida na petição. Ponto número 3, que sem prejuízo disso, entendemos que este caminho, do ponto de vista técnico, do ponto de vista daquilo que é proposto materialmente para que se faça, tem que ser, nas suas matizes, discutido, debatido, e que nós até temos posições diferentes, ou tendencialmente diferentes, quanto, por exemplo, ao modelo. Entendemos que, lá está, o bike sharing tem as suas virtudes, seguramente teve o seu tempo, pode ainda ter até o seu tempo, em muitos casos, mas aqui, como digo, porventura, seria melhor um modelo de aluguer de longa duração para responsabilizar as pessoas e dar-lhes essa identificabilidade e garantir que não andam, como ainda agora se demonstrou, em Lisboa, bicicletas perdidas apenas porque não são exatamente alocadas a determinadas pessoas. E, portanto, eu quero que isso fique muito claro. E disse-o também aos moradores que já cá não estavam, da Rua Luís Soares Barbosa, e faço agora também, à Braga Ciclável. Nós não estamos aqui para ser agradáveis. Nós estamos aqui para tentar, obviamente, acomodar aquilo que as pessoas nos propõem e aquilo com que nós nos comprometemos junto delas, em primeira linha, mas também para ser francos, honestos e adultos com elas. E dizer-lhes cara a cara, olha, há pontos da sua proposta que eu
parecem menos bem conseguidos. Há outros que eu considero que até estão bem refletidos. Há coisas que nós, no nosso partido, não nos revemos nelas. Isto não é o jogo da democracia? Não é a maturidade democrática a funcionar? Eu julgo que sim, e julgo que a Braga Ciclável não se sentirá, e o seu representante que aqui está, e os seus membros não se sentirão ofendidos por saber que há partidos que não concordam com tudo o que eles dizem, ou com tudo o que eles propõem. E o inverso também há de ser verdade, há de haver partidos que concordam com tudo o que diz a Braga Ciclável. E não é por isso que a Braga Ciclável tem mais razão, ou que nós temos menos razão. É o jogo democrático, é normal. E, portanto, aquilo que nós fizemos aqui, volto a repetir para ser claro, louvar a Braga Ciclável, dizer que a proposta tem mérito, dizer que nós nos revemos no sentido e alcance daquilo que se pretende fazer do ponto de vista da promoção da mobilidade, mas que temos discordâncias quanto a alguns dos aspectos que aqui estão e dúvidas sobre os números. E, de resto, ao contrário do PCP com os verdes, não há aqui um desfazamento completo entre a identidade do que se diz que são e do que são verdadeiramente os partidos. Nós não nos fundimos. E só estou a dizer isto porquê? Porque os números em que nos baseamos e os números de que falamos não dizem respeito às mesmas fontes. Como já se ficou aqui bem demonstrado, quer por parte do PPM, quer por parte do CDS, e eu disse-o, tem a ver com exemplos do que eu consultei, exemplos em Espanha. E fiz essa comparação com exemplos em Espanha e o valor que dei foi para os equipamentos, partindo do pressuposto de que não vamos ter só bicicletas elétricas, que vamos ter também bicicletas normais. Porque forem só bicicletas elétricas, então o custo dispara. E é bom que isto fique assente. Por último, não posso deixar de me meter ali com o meu amigo João Nogueira e dizer-lhe que, independentemente de todas as falhas que possam existir no canal Memória, há uma que ninguém nos tira. Tendo dito ou não, e eu tenho certeza absoluta que o disse, aquilo que o Pedro Macedo aqui referiu, quanto ao António Braga e à história das bicicletas, eu volto a dizer, não precisamos de ir a 94 para saber que a perspectiva dinâmica e visionária de António Braga não é magnífica. Já em janeiro deste ano, disse que o projeto do BRT é para acabar. Portanto, nem bicicletas, nem BRT, o que é que sobra? O Elon Musk. Muito obrigado. Temos a intervenção agora do representante da Braga Ciclável, que pediu para intervir. Boa noite novamente. Antes de mais, só dizer-vos que eu já ando de bicicleta há algumas décadas e andar de bicicleta sempre foi visto como ali vai um coitadinho. Olhavam da mesma forma para mim quando eu tinha a 4ª classe, como eu ando agora, já com o doutoramento feito, e continuam a achar que um de bicicleta é um coitadinho. Não concebem, por exemplo, em 2022, quando andei a dar aulas na Universidade de Lisboa, pegar na minha bicicleta, ir até à central de caminhonagem, deixar lá a bicicleta e apanhar o expresso. E depois chegar e ter a bicicleta vandalizada, por exemplo. Mas vamos a números. Falou-se aqui a muitos milhões, mas parece que alguém não fez o trabalho de casa. O sistema está orçamentado em 2 milhões de euros pelas mesmas empresas que instalaram o sistema de Lisboa. Ponto 1. A Braga Ciclável tem esse orçamento, desde que foi colocado no PDM. Ponto 2. Não é ético falar na EML e depois falar na questão das bicicletas por causa das queixas. Isso não é digamos, correto. Depois, não cabe aos cidadãos apresentar estudos de viabilidade económica. Isso é com as empresas e com os técnicos. E quando falamos em técnicos, eu por acaso também, apesar de fazer parte do associativismo, nós não somos um grupo, somos uma associação capacitada. Eu por acaso sou técnico, sou geógrafo e sei bem do que falo. E tenho dezenas de milhares de quilómetros feitos de bicicleta aqui em Braga. E não é só de desporto. No centro da cidade, para ir às compras, fora da cidade, e faço muitos quilómetros. Por isso, somos alguém que conhece bem a cidade, que anda de bicicleta e que não vê as coisas estereotipadas. Falaram em benefícios. Parece que isto é uma despesa e não é visto como um investimento. A poluição acarreta uma despesa. A nossa saúde, acarreta uma despesa para o Estado. Por isso também deve ser visto desse prisma. A dinamização das cidades faz também com as bicicletas. E falou-se agora há bocado aqui no exemplo de Paris. Paris tem 20 mil bicicletas e tem crescido enormemente e a parte central está a ficar deserta de carros e está a mostrar como é que deve ser o caminho. Paris tem 1.500 estações,
Aqui para Braga só estão propostas 72. Mais, o sistema foi dimensionado a partir dos critérios internacionais e para a população de Braga. Aliás, são esses números que estão no PDM em vigor. É estranho que agora digam que não concordam, quando estes números surgiram em 2013, através do PDM. Falou-se agora há bocado também em urbanizações. Eu, como sou especialista também em ordenamento do território, sei isto, ainda há pouco tempo participei na participação pública da discussão do PDM fora daqui, e até há a legislação europeia agora que até já, digamos, que vai obrigar a haver estacionamento para bicicletas nos lares. Ou seja, isto não é só não é uma despesa, é um investimento e é um potencial enorme para transformar a cidade. E o centro não é só para os carros devem estar no fim da linha. Transportes públicos, modos suaves. Falou-se também, e parece que há aqui uma confusão muito grande na questão das bicicletas partilhadas, o insucesso do sistema que esteve cá em Braga há algum tempo foi de não haver docas, ou seja, e havia vandalismo. Tal como há nas trotinetes, porque não há um controle. Eu próprio já tirei várias do Rio Oeste, fui lá, podia ter deixado ficar, mas não, fui buscá-las. Isso parte também de regras, e parte do problema tem a ver com a falta de regras. Isso é facilmente ultrapassável. Em Mel, e falando na questão, novamente, das bicicletas em Lisboa, é um sucesso. Houve um problema que tinha a ver com ser a órbita que faliu, mas já voltou, e foi isso que baralhou, mas em Lisboa é um sucesso enorme. E quem lá está, ou vai lá frequentemente, sabe a diferença que é, de há 20 anos para cá, na altura, 20 e tal anos, quando eu estudava lá, ir do Campo Grande até ao Marquês de Pombal era suicídio, hoje em dia é extraordinário. Agora falou-se também no bike renting em Braga, já houve, mas não teve sucesso, e por algum motivo. Ou seja, isso mostra, nós fazemos o nosso trabalho de casa e somos uma associação que usa o seu tempo também em prol de causas públicas, neste caso a mobilidade. Ou seja, nós não lançamos as coisas no vazio. Nós temos técnicos extremamente capacitados, pessoas experientes na bicicleta em Braga, e pronto, isso mostra que nós não somos, digamos, um mero grupo e desvaneios, porque não é desvaneio nenhum querer pegar uma bicicleta e ir até ao centro da cidade com as nossas crianças. E agora dou o exemplo da ciclovia que foi feita ali na Avenida da Liberdade. Antes eu não ia para lá com a cadeirinha atrás, ocupada. E desde que ela foi feita, vou em segurança. E é essa a diferença. Mais bicicletas, menos carros, menos poluição. Porque os carros causam uma despesa, mas essa parece que não incomoda tanto quem anda muito de carro e pouco de bicicleta. E se calhar é essa a visão que temos que mudar em Braga, e daí esta proposta. Obviamente que há aqui questões de semântica, e quando falamos num projeto destes, obviamente, ninguém diz que isto é para fazer numa semana. Este tipo de projetos, esta tipologia de projetos, quando é pensada, desenvolvida, é pensada no curto, médio e longo prazo, como por exemplo está a acontecer em Paris. Falou-se agora há bocado no exemplo de Aveiro. Aveiro está a ter problemas porquê? Porque voltou-se a apostar no carro. E nas vias, para os carros, e na falta de segurança, tal como existe em Braga, e que eu próprio já fui alvo, digamos, de algumas situações menos agradáveis pela falta de segurança. Precisamos criar segurança para as pessoas, e este sistema é uma das muitas formas de contribuirmos para a melhoria das coisas nestes domínios. E é só. Mais intervenções? Não há mais intervenções? Então terminamos a apreciação do ponto. Não, se quiser intervir, tem que vir. Boa noite mais uma vez. Penso que a interpelação à mesa vai no sentido de solicitar à Sra. Presidente que reúna a Conferência de Líderes por breves instantes para deliberar se realmente vamos avançar para a proposta que eu apresentei. Desde já tem a concordância do Partido Socialista, o Partido Social Democrata também mostrou receptividade para a mesma. Acho que podemos aqui chegar a um consenso, transformar, pelo menos aqui com uma base, para transformar isto numa recomendação.
Só precisamos aqui de alguns minutos para afinar a parte decisória da recomendação. É esta a proposta que eu gostaria que, se calhar, eventualmente, a Sra. Presidente levasse à consideração no plenário. Ou à Conferência de Líderes, como preferir. Então, fazemos uma conferência de líderes rápida. Fazem favor. É isso, é isso. Boa noite, Sr. Presidente. Posso? Faz favor? Sim. Muito obrigado. Só, reunida à Conferência de Líderes, foi decidido por forma unânime que vamos
ajustar uma recomendação consensualizada entre os diversos grupos municipais, no sentido de fazer uma recomendação à Câmara Municipal, partindo da petição que foi aqui apresentada pela Braga Ciclável, que, em princípio, e nada deverá acontecer em contrário, será votada na próxima Assembleia Municipal. E penso que assim a petição já terá algum efeito útil e a Assembleia Municipal terá aqui um papel preponderante nesta matéria. Pronto, muito obrigado. Portanto, esta é a informação que passamos à Braga Ciclável. Muito bem. E a próxima, eu já tinha dito no início da reunião, que seria a meados de setembro. Sendo assim, avançamos. E passamos então ao ponto 8, que é a informação prestada pelas comissões permanentes. Intervenções do ponto 8, comissões permanentes.